Nós estamos começando mais um Caminhos da Gente. Seja bem-vindos. Para começar, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, compartilhasse, comentasse aqui. Hoje está comigo um amigo lá das longínquas terras de Governador Valadares. Ele é pastor, ele é psicólogo, ele é um grande homem de Deus. Seja bem-vindo, pastor Miqueias. É um prazer receber você aqui no Caminhos da Gente. Boa tarde, pastor Júlio. Boa tarde a toda a equipe envolvida, a cada espectador, ao alcance da nossa voz, desse podcast maravilhoso. É uma alegria, é uma honra estar aqui. Tá bom? Com muita satisfação que eu trago o abraço de Governador Valadares, trago o abraço da família Getsemane, ali em Governador Valadares. Muito obrigado pelo convite. Meu querido, para nós é uma honra receber você aqui, pastor Miqueias. Eu gostaria de que você falasse para a gente a respeito do homem atrás do ministério, do homem atrás do pastor. Como é que foi a sua origem, a sua criação familiar, a primeira parte da sua vida? Como é que foi? Então, pastor Júlio, tem história aí para livro, tá? Nossa, Deus. Dá para fazer um filme. É, eu sou da década de 80, né? Então, essa época em Governador Valadares, nós, não só a minha família, como diversas famílias, enfrentaram muitos desafios na criação dos filhos, na busca de condições melhores. A minha família em questão, nós vivemos e crescemos em uma sociedade classe baixa a miserável. Esse era o meio que a gente cresceu, que a gente conviveu, e a nossa família era uma família de bastante escassez, bastante dificuldades, muitos desafios, em uma época que Valadares estava desestruturada em muitas áreas, em especial na parte do saneamento básico, na parte da saúde. Então, toda essa desorganização social, né, esse crescimento, não podemos dizer que é um crescimento, que é esse crescimento, esse avanço social que ainda estava progredindo em Valadares, afetou diretamente as nossas famílias, todas as nossas famílias, e a minha é uma dessas famílias que foram desafiadas em Governador Valadares. Ou seja, foi uma infância difícil, foi um período difícil da nossa história, e por isso que o momento que nós vivemos hoje é um momento de grande alegria, sucesso e satisfação por termos chegado até aqui. Mas nessa época, existe algum episódio, algum momento específico, algum episódio que marcou você, que assim marcou a sua infância? Rapaz, muitos, tá? Muitos. Bom, assim, existe uma nostalgia, né, dessa galera de 1980, que a gente era o pessoal do pé no chão mesmo, né? Tinha terra na rua. Então, uma das coisas que mais marcaram, assim, a minha infância, assim, pro lado negativo, é a questão do acesso à saúde. É curioso como essas coisas marcam a gente, sabe? Eu tenho visão clara, sabe, pastor Júlio, das dificuldades que a gente tinha com a saúde. As longas caminhadas até uma policlínica, o acesso a medicamentos, a tratamentos, era muito difícil. E eu venho de uma família onde, né, Deus abençoe minha mãe é maravilhosa, tá, irmãos? Irmã Ângela, diaconisa Ângela. Irmã Ângela teve que lidar com 4 filhos, e filhos assim que eram bastante doentes. Então, assim, ela foi uma guerreira. Ela foi uma guerreira e cuidou dos seus filhos, e eram longas caminhadas. E isso marca para mim, porque eu vi a cidade mudar. Eu vi Valadares mudar. Para você ter ideia, a nova geração não tem ideia de que para a gente ir ao posto mais próximo da minha casa, que estava a aproximadamente 6 quilômetros, e a gente ia a pé, eu tinha que passar pela linha do trem, que hoje passa um viaduto, que é o viaduto do Altinópolis ali, passa um viaduto ali. Ali a gente passava na linha do trem, sabe? Era uma rua baixa, e isso assim, tá muito claro na minha mente, sabe? Muito claro na minha mente essas mudanças que Valadares sofreu
que foi para melhor. E, do ponto positivo, uma das coisas que mais marca o meu coração é as vivências mesmo. Era a meninada na rua, é o carrinho de rolimã, é as pipas no alto do morro, a igreja. A igreja, eu sou evangélico desde o nascimento, desde pequenininho, nascido lá evangélico. E nesse quesito, a igreja sempre foi um ambiente de muita alegria, sabe? Sempre foi um ambiente, assim, pra gente que é criança, né? A gente não está a par das burocracias da vida, das tretas dos adultos. Então, assim, a minha infância na igreja foi algo muito gostoso. Pra você ter ideia, eu tenho revistinhas da escola dominical da minha infância guardada até hoje. É interessante isso. Bacana, rapaz. É marcante, sabe? E eu sou colega, sou amigo dos meus colegas de infância, que a gente brincou na rua, correu pela rua, até hoje. A gente mantém contato. Isso é muito marcante, isso é muito positivo, né? E minha casa, a gente teve muita escassez, mas a gente sempre foi uma família muito unida, sabe? Muito assim, mexeu com um, mexeu com todos. Se um adoeceu, a gente vai todo mundo. Até hoje a gente é assim, né? Se um, né, já aconteceu de um bater de moto, né? Aí tá no hospital. Baixa todo mundo do hospital. Né? Vai todo mundo pra lá. A gente é muito assim, muito família, né? Muito família. Isso é muito bom. Tem alguém na sua vida, nesse período da sua infância, que te marcou, que ajudou você a ser quem você é hoje? Olha, várias, várias, várias. Eu não posso de maneira nenhuma citar todos os nomes aqui para não ser injusto, né? Mas existem pessoas que são assim lendárias, sabe? São símbolos lendários na minha vida. Meu avô, por exemplo, meu avô, Ocrídio, Ocrídio, a gente chama ele de Ocrídio. O nome dele é Euclides Roberto Gomes, a qual me deu o nome, Miqueias Roberto Gomes, né? É o nome do meu avô. E o Euclides, que era popularmente chamado de Ocrídio, era o Socrídio, ele era fenomenal, sabe? Uma mente fabulosa, um homem de poucos estudos. Meu avô, ele teve a oportunidade, a rica oportunidade de estudar a primeira série. Mas escrevia e lia tão bem. Sabe, eu via genialidade e ele gostava muito de contar histórias do tipo cordel, aqueles cordéis. Sim. E ele tem 4 cordéis que ele contava pra mim de cor, são cordéis versados. E ele citava de cor. Então, meu avô, ele era assim, meu paizão. O meu pai é uma figura extremamente emblemática. Meu pai é o típico bruto e sistemático. Bruto e sistemático. Na medida do possível, ele cuidou da família, ele protegeu, ele sustentou. Sabe, ele foi pai. Meu pai foi pai. Meu pai foi pai, né? Todo pai tem defeito. Sim, meu pai tinha defeito. Mas as qualidades deles, quero ressaltar aqui, as qualidades dele que me marcaram. E ícone, topo de linha dessa lista, é minha mãe. Minha mãe, aí eu vou te falar. A minha história dá um livro. Mas a da minha mãe dá um épico. Eu vou te falar, a história. Inclusive, eu estou escrevendo, né? Eu escrevo, eu tenho 7 livros publicados, né? Quem quiser acessar aí, por favor, vai lá na Amazon, Nós digita Miqueias Roberto Gomes, tá lá os nós meus vamos livros. colocar o link aqui Isso. na descrição. Mas a história da minha mãe dá um épico, sinceramente. A história da minha mãe dá um épico. Ela é a típica menina que nasceu e pegaram aquele bebezinho e rejeitaram esse bebezinho, entregaram para um caseiro. E esse caseiro levou esse bebezinho para casa e cuidou desse bebezinho. Aos 4 anos de idade, o caseiro já estava muito velho e a esposa dele morreu. Ele entrega essa criancinha de 4 anos para a filha mais velha dele, que termina de criar minha mãe. Minha mãe esbarra com meu pai na porta da Coca-Cola, a antiga fábrica que tinha ali. Meu pai era funcionário da Coca-Cola, era vendedora de salgadinho da porta da Coca-Cola. E acho meu pai, e assim Pô. começa a história. E minha mãe. Um faz o salgado, o outro faz a Coca-Cola. Não e é? É o pronto. casamento perfeito. Pois é. Não é à toa que eu gosto de salgadinho, Coca-Cola. Olha só, será que é genético? Pode ser que sim. Mas a questão, sabe? A minha mãe, quando você pega a história dela,
As raízes que foram dadas a ela, não é as raízes dela, porque ela nunca conheceu as raízes dela. Ela não sabe de onde veio, ela não sabe quem são os pais, nunca conheceu ninguém, ninguém, ninguém. As raízes dela tinha tudo para ser uma pessoa, sei lá, perdida na vida, sabe? Descabeceada. Mas minha mãe resolve no coração dela que ela quer Jesus. E ela se entrega para Jesus, ali aos 18 anos, quando ela é engravida de mim, ela resolve ir para Jesus. Resolve ir para Jesus e nunca mais largou. Se tornou a serva de Deus e foi aprendendo ao longo do tempo. E ela resolveu no coração dela que ela ia criar a gente dentro daquele preceito bíblico. Quem que ensinou isso para ela, gente? Jesus pegou minha mãe, tomou minha mãe para ele e ela resolveu nos criar. Então minha mãe é o topo aí, porque a minha base cristã, a qual eu tenho orgulho de pertencer, eu falo com ela que assim, é o maior legado que ela nos deu. Eu falo mesmo com ela. O maior legado que a senhora nos deu foi nos apresentar Jesus. Eu sou de uma família cristã. E assim, todo mundo não é cristã de ir na igreja, não, pastor Júlio. Ela minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos, eles são cristãos de ser cristãos mesmo. É gente que está trabalhando, está fazendo, está, sabe, envolvido, que ama as coisas de Deus. Então, isso foi minha mãe que me deu, sabe? Esse presente minha mãe me deu. E ela é realmente o topo, é a pessoa assim mais marcante. Ele é o ícone da minha Que vida. bacana. Pastor, como, então, essa experiência do Evangelho, né? Eu gostaria que você falasse isso para mim, né? Para todo mundo que está acompanhando agora. A sua experiência com o Evangelho foi: você nasce dentro de um lar evangélico, né? A sua mãe está caminhando junto com o Senhor e você cresce dentro dessa cultura e se forma. Ou mesmo você sendo criado em um lar evangélico, né, sua mãe servindo ao Senhor, você teve um momento que você teve um encontro pessoal com Jesus. Como é que foi isso? Rapaz, e isso é uma história interessante. E eu contei isso na rádio ontem. Eu participei de um debate ontem na Fala da rádio. sua rádio aí. Então, eu estou hoje como pastor convidado na 89 Maravilha, ali em Governador Valadares. Então, de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, todas de segunda a sexta, às 11, eu estou lá no Debate Maravilha. Temas bíblicos, algo muito maravilhoso. É uma mesa com vários pastores. É muito aprendizado. E toda sexta, aí é o meu programa, né? Toda sexta, 8 da noite, você tem um encontro no Culto Maravilha com o pastor Miqueias. E eu falei sexta-feira exatamente sobre essa experiência minha. Quando eu entrei 9 anos, crescendo dentro da igreja evangélica, eu senti um desejo de aceitar Jesus, sabe? Eu falei assim, eu preciso aceitar Jesus, que eu vejo as pessoas indo lá na frente aceitar Jesus, eu não me lembro de ter feito isso. Aí eu fui até no pastor velhinho, cabecinha branquinha, um doce de pastor, né? Um pastor marcante, olha só, eu tinha 9 anos e eu lembro dele bem. Que pastor é esse? Esse pastor é um pastor assembleiano, né? Rapaz, eu nem sei se ele está conosco ou se já foi para a igreja triunfante já. Eu perdi contato, né? Isso é uma ovelha desnaturada. Tem que... Mas a questão é que eu fui até ele, pastor Júlio, e perguntei a ele, pastor, eu queria aceitar Jesus. O senhor acha que eu tenho que aceitar Jesus? Ele me deu uma resposta que eu não gostei, não. Eu falei assim, você não precisa. Porque você já nasceu no evangelho, você nunca se desviou. isso, Então você não precisa. Achei assim, eu não gostei, não. Eu fui insatisfeito, assim, com aquilo na cabeça. Aí eu fui para minha casa, joelhei na minha cama e falei com Jesus. Ô Jesus, o pastor falou que eu não preciso, mas eu sinto que eu preciso. Então eu queria aceitar o Senhor Jesus agora, aqui. Quero aceitar o Senhor agora. Escreve meu nome no livro da vida. E eu sou do Senhor, tá bom? No pé da minha cama. E eu aceitei Jesus sozinho em casa. E contei pra minha mãe. Mãe, eu aceitei Jesus na cama. A senhora acha que tá certo? Ela, tá certo, meu filho. Muito bom. Você fez certinho. Aceitou Jesus certinho. Que bacana. Essa foi a minha experiência de conversão, sabe? E desde então eu queria batizar. Queria batizar das águas, só que eu sou de uma época que batizar das águas não era algo assim muito comum para criança. Sempre eles esperavam que a gente ficasse mais velho. Então, aos 15 anos aí não teve jeito. Eu quis batizar, minha mãe autorizou, o pastor autorizou, eu fui e batizei. Nessa época eu já estava na igreja batista, eu congreguei na Assembleia de Deus 15 anos da minha vida. Do nascimento aos 15 anos. Dos 15 anos em diante, eu me tornei batista, sou batista até hoje.
curiosamente, né? Aos 15 anos eu estou numa igreja a qual eu batizei, casei, estudei, fui consagrado e hoje eu pastoreio essa igreja. Olha que Eu bacana. sou pastor da igreja onde eu Se aprendi, aham. eu me desenvolvi muito na fé, né? A Assembleia de Deus foi a minha base. Maravilhosa. A Igreja Assembleia de Deus é maravilhosa. Eu tenho um respeito, um carinho pelos pastores, pela congregação, Assembleia, demais a conta. E da Batista foi onde eu me desenvolvi ministerialmente. Então, aos 15 anos eu batizei nas águas, aos 16 fui batizado com o Espírito Santo. E assim que eu terminei o ensino médio, seminário, e aí veio probatório, consagração, aí veio casamento. E eu tô lá. Hoje eu sou pastor, presidente da igreja. Hoje eu cuido da igreja, Que né? bênção. Bênção pura. Glória a Deus. Essa foi a trajetória gospel. Que bênção. Eu tive uma experiência assim. é, Eu fiquei na igreja durante um período de tempo e depois eu percebo assim na minha vida claramente um momento que eu vou para a igreja e a maioria das pessoas dizia assim: ah, ele é crente, ele é crente, ele é crente. E um momento de conversão, um momento assim que parece que Deus acendeu aquela centelha de vida que me permitiu entender o evangelho de uma maneira que eu não entendia, sabe? E isso foi incrível para mim. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta porque às vezes a pessoa entra, nasce no lar evangélico e não entende essa dinâmica. Sim. A dinâmica de você ser aculturado dentro de um lar evangélico, mas a necessidade que tem de você, por sua vez, ser salvo Sim. de maneira individual, Verdade. pessoal com Jesus, né? Verdade, verdade. Isso é uma coisa muito necessária e incrível. E é a minha experiência, né? Eu passei por isso. é, Agora, pastor, você me diz aí a respeito de ter o privilégio de pastorear a igreja onde você. Eu também, graças a Deus, eu me converti aqui em Coroaci. E Uau. pastoreio há muitos anos já a igreja onde eu aceitei a Jesus, onde eu fui batizado. É, a igreja que pediu para mim ir para o seminário, depois pediu minha ordenação. Que Eu maravilha. sou feliz. Eu estive pastoreando em algumas outras igrejas. Por exemplo, eu já tive em Conselheiro Pena, eu já tive em Berizal, lá no norte de Minas. Eu já tive em Belo Nossa, mãe. Horizonte, Virgolândia, Tudo pela ordem? tudo pela ordem. Eu nunca fui de outro. Que maravilha. Eu já me converti assim, na Igreja Batista. E pela Ormiban eu percorri todo esse caminho. Mas agora, eu quero que você me fale o seguinte, ô pastor. Hoje você recebe dentro do gabinete pessoas vindas assim da sociedade, né? Várias classes sociais. E o que é que o senhor tem encontrado no coração das pessoas nesse tempo? Como é que é a população evangélica, as pessoas, né? Às vezes você recebe pessoas que não são evangélicas ainda, mas qual que tem sido a experiência que você tem tido assim no cuidado com as pessoas hoje em dia? Eu creio que tem algumas nuances, assim, da resposta de alguns pastores, porque também vai muito do ambiente a qual você pastoreia, né? Então, a Igreja Batista Getsemane, minha igreja, está ali no bairro Turmalina, na periferia de Governador Valadares, uma região classe média, a, tem a classe baixa também misturada ali, tem pessoas em estado de vulnerabilidade, então assim, é uma região mais carente, né? Uma região mais carente. Então, esse é o meu público de cuidado. Eu sou pastor dessa região, sou pastor desse público, desse conglomerado, a qual tem muito carinho. Moro ali há 27 anos, 27? Não, 29 anos que eu moro ali, então assim, sou muito conhecido lá. Então eu compro pão com o irmão lá, eu compro verdura com o irmão, eu caminho nas ruas, bato papo, porque é a minha comunidade. E essa comunidade, ela tem demandas específicas e demandas gerais. As demandas gerais são aquelas que eu penso que todos os pastores, eles encontram, né, em seus gabinetes. E as demandas específicas, aquelas que são próprias da comunidade, da cultura do ambiente. E dentre as demandas que mais vêm
até nós é as questões familiares, tá? As questões de conflitos de casamento, conflitos com o adolescente, a questão de saber lidar com o adolescente. Nós lidamos bastante com as dificuldades que as pessoas têm de lidar com situações de desgastes com outra, brigas entre irmãos, entre parentes. Mas no topo da lista realmente é as dificuldades conjugais. As dificuldades conjugais são as que mais vêm até nós. Mas como psicólogo, e eu tenho a clínica de psicologia, eu acabo atendendo demandas muito vastas. Então, nós temos problemas de pessoas com transtorno, nós temos problemas com pessoas que buscam ajuda contra a depressão, contra a ansiedade, contra angústias existenciais. Então é muito amplo o trabalho. Mas, em geral, do pastoreio é família. Família. Né? E é muito ruim quando você tem que intermediar. É muito gostoso quando você intermedia um relacionamento que ele vai evoluir para um casamento, uma vida saudável. E é muito ruim quando você intermedia uma situação de conflito onde, infelizmente, vai migrar para um divórcio. Né? Ou até escala a pessoa se afastar da fé. Né? Alguns conflitos conjugais levam ao afastamento da fé. E esses são os mais próximos. Agora, o segundo, e não pouco relevante, muito relevante, é os conflitos com adolescentes. Lidar com a nova geração é desafiadora. É uma geração muito diferenciada, assim, em todos os níveis, né? Do quesito inteligência, então, e articulação, eles são diferenciados. O que eu tenho percebido, assim, nesses últimos anos, embora eu seja jovem ainda, né? Mas existe uma diferença entre a criação da gente, né? Que tem mais de 30 anos, e a geração dessa nova geração, o surgimento da internet, principalmente das redes sociais, que eu vejo na internet aí as pessoas falando até que, alguns neurocientistas falando que até as, a sinapse, até as conexões neurais, Sim. assim, no cérebro da pessoa muda com a alta exposição à rede social. O que você acha a respeito desse Rapaz, fenômeno, tanto principalmente nas crianças, adolescência, né? Na pré-adolescência, adolescente, mas assim, de uma maneira geral, o impacto das redes sociais na espiritualidade das pessoas, né? Na maneira que a pessoa se relaciona com Deus, se relaciona com a igreja, com os irmãos dentro da igreja. O que é que você tem percebido? rapaz, nós somos privilegiados. Nós nascemos numa época desconectada, né? Pé no chão, pé na poeira. Numa época em que o mais próximo de Wi-Fi que a gente tinha era o eco da mãe gritando: Menino, vem jantar. Era o mais próximo de Wi-Fi que a gente tinha. E a gente viu o advento da tecnologia. Assim, nós somos o bichão mesmo, né? Nós vimos o mundo mudar. Nós somos analógicos e o mundo digital. Sim, nós vimos o mundo mudar. E isso é tão. Rapaz, isso é tão incrível. A internet é uma das melhores coisas, assim, no âmbito de tecnologia, é uma das melhores coisas que aconteceu em todos os tempos. É lindo, irmãos, é lindo. Qualquer tentativa de demonizar a internet é porque não entendeu a grandiosidade do que é isso. Agora, como tudo na vida, e é tudo, tudo que é usado da forma errada vai gerar consequências pesadas. Então, todo excesso, inclusive na psicologia, a gente tem uma frase que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso vai gerar em si um adoecimento. Todo o uso inadequado de qualquer coisa vai gerar em si um adoecimento. Isso é inevitável. É colheita, é plantio e colheita. Então, a questão não é o qual que a internet é boa ou ruim. Porque a internet ela não é boa e nem ruim. Ela é o que é. É como eu utilizo. E aí, realmente, nós vemos um governo, falando a nível estatal, uma estrutura governamental que não está pronta, não estava pronta para administrar a internet. E não estou aqui cobrando, eles não tinham a responsabilidade de estar prontos, porque a internet
ela abraçou o mundo, e eu creio que a gente aprende nessa caminhada. Embora eu entender que os governos estão lentos. Eles poderiam ter aprendido com erros passados e ter sido mais rápidos. Mas hoje nós vemos intervenções incríveis, como da Inglaterra, da Austrália agora, que proibiu menores de 16 anos de ter redes sociais. Tem algumas propostas. O Brasil, né? Achei muito interessante. Tá proibido em algumas escolas a utilização dentro de sala de aula. Essas regras de controle do digital, do excesso, são muito bons. São muito bons. Mas nós já convivemos no século XXI, nós convivemos já com a famosa enfermidade, que é o adoecimento digital. Nós já temos a intoxicação digital e já se tem estudos e a perspectiva de clínicas de psicologia especialistas nessa área para desintoxicação digital. Por quê? Porque está virando uma pandemia mundial. Eu ouvi um novo termo que um neurocientista disse. Você já ouviu dizer sobre o cérebro podre? Sim, eu já ouvi algo. Tem um nome em inglês, né? Mas eu ia gastar meu inglês que aqui. tem o tal do brain rot, que é o apodrecimento mental, né? Que eles falam que esses pequenos vídeos que trazem algumas confusões mentais e eles viralizam, eles são virais. É incrível. E na verdade, assim, o que se observa claramente é que a rapaziada consome esse conteúdo curto. Sim. Você observa assim que as pessoas já não consomem mais uma literatura, não consomem mais um vídeo instrutivo. Eu, por exemplo, eu assistia muito televisão mesmo, mas eu assistia TV Escola, eu assistia um documentário, e hoje a gente observa que há uma tendência para a dopamina barata, né? Aquela satisfação rápida ali rolando na tela, que não permite que a pessoa crie aquela memória que vai sendo a base de formação dele mesmo, né? Sim, sim. Quando a gente analisa a sociedade, a gente vê que o mundo do entretenimento, ele é uma fábrica, ele é uma máquina de dinheiro. Mundo do entretenimento. E boa parte das pessoas utilizam o digital, vamos pegar aí o celular, né? Como forma de relaxamento. É o meu momento ali de passar um vídeo e de relaxar, de colocar o pé no sofá depois de trabalho. Só que o celular é uma ferramenta que eu levo no meu dia a dia. Então, todo momento que eu dou uma pausa é um momento de ver alguma coisa, de me atualizar com alguma coisa. E eu vou te falar, até atualizar. Não, vou dar uma olhadinha no jornal aqui. E esse acesso vai criando um novo hábito. Porque os brain rot, eles foram muito criticados, né? Ainda são muito criticados. Mas o nosso grande problema não são esses vídeos. São todo A estrutura, né? não é o material. É toda a utilização desenfreada da maquininha. É o tempo que eu gasto com essa maquininha. Sabe? O quanto que eu dedico a essa maquininha. Seja vendo vídeos bons, vídeos ruins, seja qual for o material, mas o tempo que eu gasto. E o tanto que isso rouba o meu tempo de outras coisas. Por exemplo, eu acho um cúmulo do absurdo você ir no restaurante, numa lanchonete, e ter pessoas lanchando no celular. Não faz sentido. Por que não pediu um lanche em casa? Porque já que vai ficar do celular, vai comer e ficar do celular, sofá, eu creio que é mais confortável. Porque a ideia de sair junto é a ideia de comungar ali, de trocar ideias, sei lá, fazer piada e perder um pouco de tempo ali, gastar um pouco de tempo um com o outro. Mas a gente vê as pessoas no celular. Tá vendo? O celular, ele não é o demônio. Mas o uso que eu faço dele me rouba tempo com a família, me rouba tempo para aprender, me rouba tempo para um devocional, me rouba tempo para crescer enquanto indivíduo. E é aí que tá o problema. Por quê? Inclusive, nós temos a inteligência artificial, né? Que é a coisa mais linda da tecnologia que eu já vi. Eu sou empolgado com tecnologia, tá, gente? Eu acho lindo isso aqui, ó. Olha, é lindo.
Quando você está diante de algo de qualidade, que sabe, que te entrega conhecimento. E o celular, o computador, a internet, a inteligência artificial, eles detêm acervos do conhecimento humano. Você já parou para pensar, Pastor Júlio, que nós temos acesso hoje, nós hoje podemos ter acesso a uma velocidade gigantesca de conhecimento de pessoas do mundo inteiro, de todos os tempos, tudo aquilo que a gente tem registrado, tá ali à disposição da inteligência artificial. Isso é grandioso demais. Sim. Quando que teria uma biblioteca desse nível? Sim. Quando que teria um professor com capacidade tal para nos entregar tal conhecimento? Nós praticamente temos todos os professores de todos os momentos da história, com todo o acervo de conhecimento para nós. Isso é maravilhoso. Eu vejo assim com muita satisfação Eu esse sou crescimento. entusiasta da tecnologia. Esse crescimento da tecnologia, porque eu gosto demais também. Sim. Mas assim, eu sou muito pé no chão com relação a isso. Eu sei que a próxima geração vai ser muito burra. Porque se você precisar de fazer uma conta daqui a uns dias, isso é impossível. E escreve o que eu vou dizer. Escreve o que eu vou dizer. Daqui a um tempo, as pessoas vão ser tão facilmente manipuladas, porque as pessoas não se preocupam mais com a fonte primária. Você chega no ChatGPT, você pergunta ao ChatGPT, olha, isso. Ele vai tendo uma autoridade tão grande, ele passa a ser tão... não se questiona mais a veracidade. A veracidade. Né? E outra coisa, eu vejo muitos estudiosos falando a respeito de como o cérebro da gente funciona, como a gente tem a capacidade de exercitar a inteligência, como é que a inteligência funciona. E quando você observa que você não precisa de fazer esforço nenhum, os dados só vêm para você, a gente vai ter uma geração extremamente informada, mas uma geração completamente incapaz de argumentar qualquer coisa com alguém, sabe? Sim. Então, essa é uma perspectiva. Não é? Essa é uma perspectiva. E realmente faz sentido. Quando a calculadora chegou, eles falavam exatamente, né, só pegando aí esse trecho de fazer cálculo que você falou. As pessoas falaram assim, os meninos não vão saber mais fazer cálculo e isso vai emburrecer os meninos. Mas também isso depende muito da estrutura que se monta. Então nós temos uma perspectiva, sim, que as pessoas vão ficar, digamos que intelectualmente mais preguiçosas. Mais preguiçosas. Mas nós temos aí a igreja, o governo, as famílias, as instituições educacionais que podem, agora que já estamos prevendo, já estamos tendo essa perspectiva, podem agora intervir e criar estruturas para que a nova geração se torne, sabe o quê? A melhor e mais inteligente, mais poderosa geração de todos os tempos. Por quê? Porque eles têm ferramentas que nós nunca, em nossas maiores criatividades, nós pensamos em ter. Então, podemos ter uma perspectiva negativa, sim, mas nós também temos, podemos ter uma perspectiva positiva. Eu pego imaginando o que o apóstolo Paulo e Einstein não faria se eles tivessem acesso à tecnologia que eles têm hoje. Sim. Não é um debate. Sim. Isso aqui é o caminho da gente, é para você contar a sua história. Nós estamos no caminho dos outros agora. Mas aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Isso seria... Também. Eu creria dessa maneira se o ser humano tendesse para a disciplina, tendesse para o autocontrole, tendesse para o esforço, para o sacrifício. Mas não é a verdade. A verdade que você vê com a rapaziada é lixo. Consome cultura inútil. Cultura inútil. Você pergunta assim, quantos gols que o Messi fez na vida? Ele sabe. Quanto gol que o Neymar fez? Eles sabem. Se perguntar sobre todas as transformações do Goku, o adolescente sabe. É uma informação importante. Você está entendendo? Todas as transformações. Então, eles são peritos nisso.
Mas isso vai formar a personalidade dele em quê? Ou isso vai dar uma utilidade, não que eu seja assim, pense que só em utilidade, mas as pessoas precisam de exercer um papel que traga significado para a vida deles, e isso não traz nada. É. Então eles atravessam a infância e a adolescência e chega lá na frente, incapaz de se relacionar com a vida real como ela é. Assim, como até eu sempre conto isso aqui no Caminhos da Gente, que o próprio canal ele existe exatamente para mostrar para as novas gerações que o caminho ele é difícil. A vida ela precisa de, Ele é desafiador. ela é desafiadora. A gente precisa de colocar bastante esforço naquilo que a gente faz, que as coisas não caem do céu. Você não é pastor da sua própria igreja, da igreja onde você se converteu, uma igreja batista, membro da ordem, da Ormiban. E isso não chegou da noite para o dia, né? Você não está fazendo programa no rádio, dentro de uma cidade como Valadares, você não se transformou nessa voz profética na região, escrevendo livro. Isso não, você não estava assistindo um vídeo de dancinha e depois essas coisas vieram até você com a idade. A barba vai ficando branca, então as coisas vão. Não é assim, né? As pessoas têm que ir construindo a própria vida. Então, é dentro disso que eu vejo com um certo pessimismo essa imersão, né? E eu até pergunto a você, assim, você tem percebido alguma relação entre isso e a espiritualidade das pessoas? Por exemplo, quando eles estão lá afundadas em um materialismo, em um consumismo, analisando a vida assim com parâmetros completamente distintos do reino de Deus. Você tem percebido isso? Que é a sua visão a respeito disso? Essa influência na fé, na espiritualidade das pessoas com relação a essa autoexposição às redes sociais. Então, pastor Júlio, a espiritualidade da igreja, aqui eu falo igreja no geral, né? A igreja cristã em todo o planeta, A igreja, as pessoas, né? ela é multifatorial. Ela é multifatorial. Não dá para a gente colocar a cargo o advento da tecnologia ou o uso e abuso da tecnologia tem contribuído para A ou B na espiritualidade. É fato que dentro desse multifator, o abuso da tecnologia ele tá ali. De 1 a 10, ele tá ali. Mas nós temos outros fatores que influenciaram a igreja evangélica a o que a gente poderíamos dizer, eu não quero ser injusto aqui, mas podemos dizer que em relação à época que nós vivemos, década de 80, década de 90, onde a igreja tinha uma outra cara, outra entrega para Deus, nós podemos ver um esfriamento hoje. Um esfriamento em nossas igrejas. E esse esfriamento, esse distanciamento do sagrado, da presença de Jesus, se deve muito aí realmente, você falou uma palavrinha que ela é ícone. Ela é ícone. Do top 10, ela talvez esteja aí no 2. No 2. De tão importante que ela é, que é o materialismo. Né? Que é o planejar, o produzir, o ter, o possuir dessa terra, que vai de encontro, sabe? Vai de encontro com os ensinamentos de Jesus, que pediu exatamente para a gente não ocupar nossa mente com essas coisas, sabe? Jesus nunca falou que a gente não possa possuir, que eu não possa ter uma formação, ter casa, ter carro, e viajar, e possuir. Não, Jesus nunca disse isso. Mas ele disse para essas coisas não dominar as nossas vidas, não dominar os nossos pensamentos, não dominar o nosso tempo. Entendeu? Então o materialismo, ele é um problema muito grave no meio cristão. Mas top 1 aí, eu colocaria, aí sim, tem muito da influência da cultura digital, mas também da nossa cultura social, né? A nível de Brasil, o Brasil, ele infelizmente, ele tem contribuído muito para o esfriamento da fé. Porque esse top 1, ele foi ferido. Ele foi ferido. Nós acabamos por deixar ao longo do tempo, e aqui eu coloco todos nós, deixar algumas tradições de lado, alguns bons costumes de lado, sabe? A igreja daquela ideia de moderna, de modernizar, de flexibilizar, ela acabou abrindo mão de pontos cruciais da fé.
E eu entendi isso é recente, olha só. O meu entendimento disso é recente, porque eu também fui um crítico disso. E eu já falei mesmo sobre isso, eu era ferrenho crítico disso. Que a igreja não pode ser religiosa, que religiosidade é pecado. E essa é uma fala errada. Eu estou aqui, ó, culpado. Eu me declaro culpado porque eu também fui defensor da extinção da religiosidade, mas não é verdade. A boa religiosidade nunca foi combatida por Jesus. Jesus nunca combateu a religiosidade dos fariseus. Jesus sempre combateu a hipocrisia deles. O quanto que ele impunha das pessoas e eles mesmos não praticavam. O quanto eles faziam para ganhar curtidas e não verdadeiramente por sinceridade. Por exemplo, Jesus nunca falou que você não pode ir para as esquinas orar. Ele falou pra gente não ser como os fariseus, que vão para as esquinas orar para ser vistos e aplaudidos. Só pra Oh, como eles receber são o like. maravilhosos, entendeu? Para receber o like. Então, o que acontece? A boa religiosidade nunca foi criticada por Jesus. E a igreja, ela ao longo dos anos, eu vi uma igreja deixando de ser religiosa, sabe? Boas práticas da religião sendo deixada de lado. Eu lembro de vezes que eu entrava na igreja e estava todo mundo de joelhos orando. Até que toca o sininho. E as pessoas levantavam após o sininho. Hoje é algo que eu implanto na minha igreja. Da igreja a qual o Senhor me permitiu pastorear. As pessoas ficam de joelhos e eu tenho o sininho. Eu comprei, fiz questão de comprar aquele sininho tradicional das antigas. Para fazer um plim. E eu estou de novo educando a nossa igreja às boas práticas. Essa boa prática, parece que não, mas ela traz em si crescimento espiritual. Para mim é o top 1. Uhum. A igreja foi abandonando boas tradições. Eu não quero ser professoral, não, porque não é ideia do canal. A segunda vez eu me corrijo. Você pode observar que a palavra do Senhor diz em Abacuque que ao Senhor, a casa do Senhor convém a santidade. O Senhor está no seu santo templo, então cale-se diante de toda a terra. A gente vê em toda a Bíblia que Deus é um Deus solene. Deus é um Deus solene. Ele exige solenidade no trato com ele e em momento nenhum na Bíblia ele flexibilizou isso. Ele é muito santo. A Bíblia diz santo, 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 que é o superlativo do hebraico. Então a gente observa que as pessoas nesse afã não é de abandonar. O problema é um pouquinho mais embaixo, a raiz está um pouquinho mais abaixo, que não é flexibilizar a cultura, flexibilizar esses bons costumes. É que para se alcançar pessoas carnais, você tem que usar dispositivos carnais. A grande questão é essa. Sim. A grande questão é que o evangelho é um chamado para a humilhação da carne. É um chamado para a humilhação do homem. E as pessoas tentam colocar isso de uma outra maneira. Então tem gente que vai usar a igreja com propósitos para... Né? Tem propósitos pessoais com certeza. Dentro do projeto de Deus, no reino de Deus. E tem pessoas, e a maioria desses projetos passam por ter muita gente na igreja. E isso faz com que, para que eu agrade uma multidão de perdidos e eu os tenha comigo, caminhando comigo, eu preciso de flexibilizar coisas que são importantes para o evangelho. Então, eu acredito que passa muito por isso, entendeu? Eu concordo. Então, isso vai acabando por quebrar esses paradigmas, esses modelos antigos, que é extremamente importante para a fé. Sim. A igreja, a estrutura cultural da igreja, né, que traz solenidade, que traz esse aspecto de santidade, essa experiência com o sagrado, essa experiência com o divino. Estou usando uma linguagem aqui, experiência com o divino, parecendo um amigo meu que eu vou entrevistar semana que vem, sabe? Eu vou apresentar para vocês. Que fica usando os termos assim. Técnico, né? Muito profissional mesmo. Técnico, mas assim, científico. Mas na verdade, filosófico. Essa questão de, na verdade, de a relação com Deus, de estar na presença do Senhor e ter a necessidade de ter um quebrantamento, né? Em cada alma havia temor. A Bíblia diz no livro de Atos. Pastor Miqueias, a gente está falando assim a respeito desses esfriamentos evangélicos. Tem dados que são conflitantes e eu gosto demais de pensar a respeito disso. O censo mostra um crescimento evangélico em toda a América Latina, também no Brasil,
os evangélicos têm crescido, mas em contrapartida também, os sem religião também têm crescido muito. Então algo tá, né? Parece que as pessoas estão tendo experiência com o cristianismo e indo para o ateísmo. Mas a minha questão não é essa. O senhor já parou para pensar por que que a igreja cresce tanto e a vida moral do povo não melhora? Assim, eu não estou dizendo a vida moral da igreja, eu falo da sociedade, entendeu? Assim, como estados que têm o maior número de evangélicos também é o que tem o maior número de corruptos, o maior número de gangues, de assassinatos. Então, pastor Júlio, nós precisamos pensar o crescimento numérico da igreja evangélica hoje de forma cuidadosa. Crescimento numérico não quer dizer verdadeiramente que houve um crescimento do evangelho de Jesus Cristo, dos seguidores de Jesus Cristo. Do Ok? reino de Deus, né? Membresia é uma coisa, pertencer à denominação é outra. E hoje, com a pluralidade gospel que nós temos, igrejas coach, igrejas que levantam o seu astral, que estão ali para encher sua bola, então nós temos uma tentativa de algumas pessoas querer caminhar no evangelho, mas é aquele evangelho que ele quer, aquele evangelho água com açúcar. Eu conversei com a senhora recentemente e ela estava congregando longe, né? E eu falei, por que você está congregando tão longe? É porque é uma igreja que sempre que eu vou me sinto bem, né, pastor? Aí eu fui, né, eu tenho intimidade com a pessoa e falei assim, mas você precisa lembrar o seguinte, ir à igreja, escolheu a igreja pelo critério de que eu me sinto bem, não é o melhor critério. Porque a igreja não é lugar só de eu me sentir bem. Igreja é um lugar onde eu preciso ser confrontado também. Vai ter dias que eu vou sair da igreja com vontade de não voltar lá mais. Mas é necessário para curar coisas em minha alma. Jesus vai tocar em feridas na minha alma. Então a igreja que me trabalha por completo, a igreja que é usada por Deus para me trabalhar por completo, ela vai ter dias que eu vou sair muito feliz e radiante, renovado, com as esperanças lá na altura. Mas vai ter dias também que eu vou sair de lá triste e angustiado, porque eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma mudança na minha vida. Então, essa igreja confortável é um modelo de igreja que tem crescido muito no Brasil, e explica por que a igreja evangélica entrou na rota da cultura pop. Ser evangélico parece que é chique para algumas pessoas. Ser evangélico parece que é legal, né? Eu dizer, eu sou artista e de repente eu falo, eu sou evangélico, eu sou de Jesus. Isso parece que é bem interessante para algumas pessoas. Só que não reflete o evangelho de Cristo. O evangelho que não tem mudança, o evangelho que não tem abnegação, o evangelho que não tem confronto, o evangelho que não tem crescimento espiritual, não é evangelho. E infelizmente não tem renúncia. E aí a gente vê muitos líderes e bons líderes relativizar isso, relativizar emprego, porque aí se eu falo que não, servo de Deus não trabalha nisso, servo de Deus não ouve esse tipo de música, servo de Deus não usa esse tipo de roupa. Eu sou religioso, eu sou fechado, eu sou arcaico, porque o meu pastor lá permite, a minha igreja lá permite. Mas será que o seu pastor fala da parte de Deus? Será que a palavra que ele está falando fala da parte de Deus? Aí entra em contrapartida. Será que eu estou falando da parte de Deus? Será que o meu ensinamento realmente é o bíblico? Que garantias que a gente tem? Então a gente vê também uma geração de pessoas perdidas. E gente perdida é um ótimo prato para charlatões. E aí a gente vê igrejas de charlatões lotadas, pessoas sendo enganadas, porque exatamente elas estão perdidas no muito de muitas vozes. Eu preciso aprender a me silenciar para ouvir a voz de Deus. Agora, eu não posso dizer, né? Não dá para eu dizer sim que a maioria dos evangélicos são assim, ou a maioria dos políticos evangélicos são assim, ou a maioria das igrejas são assim. Na verdade, eu creio exatamente ao contrário. Eu creio que a maioria do nosso povo evangélico, vou falar do nosso povo evangélico, né? Eu creio que dos outros povos que estão ali, da política brasileira, que estão inseridos ali, tem gente boa e honesta. Eu creio que existe política honesta, irmãos. E eu conheço alguns. Homens e mulheres de caráter, que estão ali, inclusive, inseridos há anos, sem se sujar, sem se contaminar e sem negociar o seu caráter. Existe gente ali. O problema é aquilo que Martin Luther King fala, num dos discursos dele. Martin Luther King fala assim: a minha preocupação não é o grito dos injustos,
mas o silêncio dos justos. O negócio é que os corruptos, os sujos, eles fazem mais barulho. Os charlatões, eles fazem mais barulho. Os enganadores, os artistas gospel fazem mais barulho, enquanto os bons pastores estão nos cantões, gemendo, sofrendo, cuidando, se esmerando. Ele não tem visibilidade, ele não é o famoso quem. Então o que a gente tem é uma igreja evangélica maravilhosa. Um povo maduro, um povo seguido a Deus. E, infelizmente, uma grande quantidade de pessoas que pensa que vai para o céu, que pensa que são do povo de Deus, se auto-intitulando evangélicos. Inclusive líderes, pastores que se auto-intitulam. Ah, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Você não é, colega, você não tem compromisso com a palavra. Acorda para a vida. Inclusive, ao alcance de quem tiver desse podcast, eu quero deixar essa mensagem, sabe, Júlio? Para a pessoa. Acorda, meu irmão. Não segue o seu próprio entendimento, não. Não fique achando que você vai para o céu sem comprometimento com o Deus da palavra e a palavra de Deus, não. Precisa ter comprometimento. É esse comprometimento com Deus é que verdadeiramente vai te levar a entender e a tomar posse da salvação para sua vida. Ter carteirinha de crente, pertencer à igreja evangélica, ou bater no peito e falar que é crente, não leva para o céu. Só os lavados e remisos do sangue de Jesus é que vão para o céu. E esses são aqueles que com sinceridade estão dispostos a ser moldados por Deus. Então, o crescimento numérico da igreja evangélica pode parecer uma coisa boa, mas não quer dizer muita coisa não. Mas a qualidade desse grupo, a fidelidade desse grupo é que verdadeiramente reflete a glória de Jesus. E é com esse que Jesus está feliz. Jesus não está olhando os números, os 20, 25, nem sei quanto bateu agora por cento os evangélicos 26,9% do Brasil, né? Mas Jesus não está agarrado com esses 26%, não. Jesus está extremamente satisfeito e feliz por aqueles que estão inseridos nesses 26%, mas que são fiéis, são homens de Deus que não negociam a fé. Mas realmente, o pastor Miquel, uma coisa que me chama muita atenção, e eu gostaria até de repercutir com você aqui nesse momento, porque é uma coisa que tem me tocado muito nas redes sociais nesse tempo. Esse assunto sempre me assombra. E de tempo em tempo, eu tento até tirar da minha mente, aí com um pouco ele retorna novamente. Esse assunto é a perseguição da igreja do Senhor no mundo. A gente vê, por exemplo, o que tem acontecido na Nigéria, né? O quão perseguido entre alta e extrema perseguição as pessoas na Nigéria estão passando agora. Eles colocando fogo em pessoas, eles enterrando as pessoas, deixando só a cabeça para o lado de fora e matando. Enfim, uma coisa extremamente terrível. E aquele instituto, aquela organização chamada Portas Abertas, diz que tem mais de 335 milhões de seres humanos cristãos espalhados no mundo, em mais ou menos 50 países, que está passando por esse tipo de perseguição extrema. E, embora chegue na gente tantas informações, essas não chegam. Como você observa, assim, e qual você acha que deveria de ser a posição da igreja no Ocidente, no Brasil e em todo o Ocidente, com relação a essa perseguição que a igreja sofre em todo o mundo? Rapaz, essa é uma pergunta, pastor Júlio. Ela é muito complexa. Eu penso que parte do que a gente deveria fazer, nós estamos fazendo. Falando de igreja boa, vamos falar de gente de Deus que tem tentado dar suporte a esses vários missionários ao longo do planeta. Então, existe recursos financeiros sendo enviados, não são, na maioria das vezes, não são suficientes, mas está sendo enviados. Suporte estrutural e técnico tem sido dado. Talvez não esteja à altura da necessidade que temos hoje, mas nós temos dado. Eu quero citar aqui com honras a Jami, que é a Junta Administrativa de Missões da nossa ordem, né? Da nossa ordem batista, a qual eu tenho orgulho de pertencer aos batistas nacionais, que tem missionários espalhados no mundo inteiro, então tem suporte financeiro, estrutural, acadêmico, assim, na medida do possível, a contento.
E a gente fala muito de perseguições severas, como da Nigéria, o senhor citou, nós podemos citar a Arábia Saudita, que tem bastante restrições, né? Existe uma possibilidade de ser cristão lá, mas tem bastante restrições. Coreia do Norte, que é o país, talvez hoje, o país mais fechado do Mais mundo. fechado. A China, e que faz um monitoramento extremo da igreja cristã. Dá para ser cristão na China? Dá, mas tem um monitoramento cristão, não só É cristão, todos os países muçulmanos, né? os países muçulmanos, né? País da África, que aí é uma questão até cultural, nem religiosa, nem governamental, mas uma questão cultural. Tem uma resistência Na, à na ver- pregação do evangelho. na verdade, a resistência é exatamente por causa do islamismo, né? É o islamismo que está incutido. É assim, da África, nós temos a África Islâmica, que é o norte. Mas quando você pega o restante da África, com exceção da África do Sul, que tem uma cultura mais ocidental, mas o restante da África ali, nós temos bastante dificuldades com as micro-religiões, as microculturas tribais, ancestrais ali, que é uma resistência muito grande contra a igreja. Mas existe uma outra perseguição que acontece à igreja, e essa também é muito importante, e não pode fugir dos nossos olhos, que é as perseguições veladas que nós temos no nosso país e na Europa, dos Estados Unidos. Por exemplo, eu estava lendo esses dias que na Alemanha tem diminuído o número de pessoas que se declaram cristãos. Por um grande motivo. Se você se declarar cristão na Alemanha, você tem que pagar uma taxa para o governo. Não brinca. É, Não, isso eu não sabia. você tem que pagar uma taxa para o governo. Então os alemães estão declarando que não são cristãos para fugir dessa taxa extra. É a única religião que paga taxa lá. Então o que acontece? Eu achei muito estranho, porque a Alemanha é um país cristão, inclusive de tradição É o reformada. berço da. Sim. E aí, pastor Júlio, o que nós vemos é que eu tava pensando assim, rapaz, tem muito jeito de perseguir a igreja de forma assim. Aí nós vemos a bomba, né? A pauta bomba que lançaram aí, bem da época de eleição, para cair, exatamente para cair no esquecimento do público, para eles conseguirem aprovar sem grande comoção social, que é a lei da misoginia, que tem o seu quê de importância, mas precisa rever bastante pontos ali, porque se ela for aprovada do jeito que ela está, ela na verdade não está protegendo as mulheres. Mulheres, fiquem atentas. A lei da misoginia do jeito que ela está, fala as mulheres agora, não foi feito para proteger a mulher, e a mulher precisa ser protegida, porque o feminicídio do Brasil é uma coisa horrorosa. Mas a lei da misoginia como está, ela não está servindo às mulheres. Ela está servindo a pensamentos escusos de perseguição religiosa. De perseguição religiosa. Embutido. Gente, é sutil. É sutil as estruturas. E isso é a forma de perseguição. Essa é a forma de perseguição. O que está sendo feito no Brasil hoje, eu nem posso falar muito sobre isso aqui, senão eles até derrubam sua página, Júlio. Até derruba sua página. O que está sendo feito hoje a respeito, as pregações, as defesas que estão sendo feitas hoje, inclusive vindo principalmente de cunho governamental em defesa da ideologia de gênero, gente, tem tudo a ver, menos proteger o público que eles dizem que estão defendendo. Tem muito mais a ver em uma militância antirreligiosa do que verdadeiramente proteger essa minoria que tem sofrido abusos sociais e que precisa ser protegida mesmo. Precisa. Irmãos, não é que é um problema que não existe. Existe um problema. Existe uma discriminação. Existe uma violência contra o público LGBT, né? E tem outras siglas aí que eu não consigo falar tudo, mas o público LGBT existe mesmo, existe uma necessidade de proteção desse público, mas nós estamos vendo articulações que não tem nada a ver com protegê-los. Está só usando uma pauta importante para perseguir um outro público, sabe? Que é o público cristão. Então existe uma perseguição no mundo todo, inclusive no Ocidente. E aí a gente vê a islamização de várias cidades da Europa, nós vemos
o Islã infelizmente, é um dos maiores opositores do cristianismo a nível de religião contra religião, são os maiores opositores do cristianismo. E aí a sua pergunta ecoa-se, o que precisamos fazer, né? O que podemos fazer? Temos muito que fazer e podemos fazer. Uma das coisas que nós podemos fazer, que é muito importante, é esse ano votar certo. Votar pensando em reino. Votar pensando em uma igreja bíblica, forte e que proteja o reino. Votar em pessoas que vão verdadeiramente proteger o evangelho, porque tudo que o Brasil precisa hoje. As pessoas acham que o Brasil precisa de comida, de casa, de mais dinheiro. Não. O brasileiro precisa de uma só coisa para mudar de vida para sempre e viver bem e saudável. O brasileiro precisa de Jesus. Se arrancar Jesus, irmãos, do Brasil, esse país vai à falência. Tudo que o Brasil precisa de Jesus. Uma coisa que me traz assim tanta estranheza, mas muita, é como o Ocidente, que é cristão, países assim com maioria esmagadora como o Brasil, cristão, América Latina, toda a América cristã, por que que o pessoal fica calado? Eles não falam nada. Você não vê nenhuma pressão. Eu acho que merecia manifestação popular. Eu acredito que merecia pressão sobre o governo. Eu acho que o governo tinha que ser pressionado, o parlamento tinha que ser pressionado a repudiar essas ações, a intervir com esses acontecimentos assim que são terríveis na história da humanidade, cara. Eles matando assim cruelmente, covardemente, cristão só pelo fato de ser cristão. Não é assim que você vê as pessoas tratando outras pautas. Se fosse, por exemplo, o homossexualismo, se fosse essa questão do feminicídio, o pessoal tava lá batendo bandeira, fazendo tanta coisa. E os cristãos, eu acredito que muito disso passa pelo olhar cínico da igreja, sabe? Você nunca viu um pastor, você nunca viu um pastor se levantar e talvez até pelo fato de se ele se levantar, ele só vai apanhar sozinho. Mas você nunca vai ver um pastor se levantar, uma igreja, uma denominação toda se levantar e falar, olha, a gente quer que faça alguma coisa, tem que intervir, não pode deixar ser assim. Ou lá na Nigéria, ou qualquer parte do mundo. Não, passa no jornal de maneira bem velada, ninguém faz nada. Você chega nas redes sociais, não tem nada. Não, as denominações não fazem uma carta de repúdio, as denominações não fazem uma ameaça para os governantes, falando, olha, se vocês não fizerem assim, você esquece. Não, é isso que me choca, é que essas coisas não são importantes. Sabe? Não é importante porque os pastores não falam, não ensinam o que é importante. Né? Os pastores preferem levar o nome de santos, assim, de pessoas que são afastadas deste universo. Sinceramente, isso me deixa triste, sabe? Um versículo que me vem à mente, sempre quando eu penso nisso, Apocalipse, capítulo 22, os covardes não herdarão o reino de Deus. Ficarão de fora os cães e os covardes. Eu não... Desculpa o desabafo. Não, à vontade, à vontade. Eu vejo... A primeira coisa que precisamos ter em mente é que a cristofobia, ela é real. A cristofobia, ela é real. E ela entrou em nossa comunidade ocidental, como o senhor bem falou, a América, ela foi forjada de 1600 para cá, de 1500 para cá, ela foi forjada no cristianismo. Não quero aqui de maneira nenhuma esquecer que quando a Europa chegou aqui, existiam os povos originários e que eles tinham uma outra cultura. Mas de 1500 para cá, o cristianismo dominou essas terras. A Europa é o berço das maiores transformações do cristianismo depois do advento de Jesus. Então, nós vemos hoje uma transformação da Europa, um afastamento da fé. E hoje um afastamento da fé aqui também na América, e com aquele agravante que nós já ressaltamos aqui. É uma fé que não está sendo desenvolvida, quando desenvolvida, com qualidade. Então nós vemos um crescimento X de um grupo cristão, mas que não está crescendo com
qualidade. A segunda coisa que nós precisamos ter em mente é que a ignorância, um dos maiores venenos da sociedade é a ignorância. A ignorância a respeito desses vários assuntos e como eu posso intervir. É difícil falar disso, mas por mais que a igreja ela esteja envolvida em política, a igreja evangélica ainda não é politizada. É a política ainda, né? Ela não é politizada verdadeiramente. Nesse momento histórico que nós estamos vivendo agora, em 2026, onde vamos eleger os futuros parlamentares, legisladores do nosso país e que tem poder de influenciar positivamente para mudar a balança, sabe? A balança a favor do cristianismo, de a expansão do cristianismo saudável, desse cristianismo saudável, sabe? Que nós vivemos hoje, da pregação do evangelho, do amor ao próximo. Então, o que acontece? Existe uma não politização, sabe? E aí beira a covardia. Uhum. Mas eu insisto em dizer que talvez não é uma pura covardia, mas é a ignorância mesmo. Sim. De saber que pode fazer mais, pode fazer melhor, pode movimentar, sabe, as massas em prol do bem comum, de dias melhores, de uma nação melhor, de um mundo melhor. A igreja cristã, ela tem esse poder. A igreja cristã, ao longo dos milênios, ela bateu muita cara, ela quebrou muita cara e ela errou muito. Aqui falando de historicidade, pastor Júlio, a igreja cristã errou muito. E às vezes as pessoas gostam de jogar isso na mídia, né? Quanto que a igreja cristã errou. Mas o evangelho de Cristo, ele não erra. O evangelho de Cristo, ele é puro, ele é maravilhoso. E nós vemos hoje uma igreja madura nesse sentido. Sim. E eu acredito, assim, que as pessoas, quando criticam o cristianismo, e é moda hoje, sim, né? Fica parecendo que dá engajamento. Fica parecendo que a pessoa é culta, fica parecendo que a pessoa é inteligente e tudo, a pessoa é moderna. Sim. Mas assim, todos os hospitais, todas as universidades, todo o assistencialismo que aconteceu na história da humanidade durante todo este período, até bem recente agora, foi a igreja cristã que fez. Tudo de bom que nós vemos na sociedade hoje veio do povo cristão. Exatamente. Veio do povo cristão. Exatamente. Desde a tecnologia que as pessoas usam hoje, exatamente a boas mudanças culturais ao longo dos séculos. Todas as santas casas, Cruz Vermelha, que o cara tá lá em guerra lá, o pessoal tá lá. Cara, toda manifestação de misericórdia que o mundo conheceu foi através da igreja. Porque o cristianismo é isso, Jesus é isso. Os cristãos, eles estão cada vez mais aprendendo com Jesus. Jesus é isso, o cristianismo, ele é a resposta para esse mundo cansado. Jesus é a resposta para esse mundo cansado. Nós vivemos um país tão politizado e hoje, como você estava citando aí, ainda é um tema bem tabu ainda no meio cristão. Eu acredito que uma ignorância incrível, porque as pessoas tinham que entender a importância de se escolher bem. Mas qual você acha que deve ser o posicionamento de um pastor ideal? Não é o que é, mas o ideal diante de uma eleição. Então, o líder religioso, o pastor, ele precisa entender que ele precisa estar inserido em todas as camadas da sociedade. E isso inclui também a política. Ele precisa aprender a participar, sabe? A participar do sistema educacional. Né? Todos, a participar do sistema educacional, a participar do sistema de saúde, sabe? E existe portas abertas para isso, sabe? Eu, por exemplo, eu sou conselheiro de saúde. Eu pertenço ao Conselho de Saúde da minha cidade. Eu estou a par, tem reuniões, vai ter uma reunião agora, fomos convocados, e nessas reuniões a gente aprende muito. A gente visualiza os bastidores da saúde, as necessidades, sabe? A gente tem acesso, a gente precisa aprender a arregaçar as mangas, sair do nosso gabinete pastoral e ir misturar com o povo. Pastor tem cheiro de ovelha, sabe? Cheiro de capim. Cheiro de poeira,
Então, a gente precisa aprender a se envolver, sabe? Com a escola. Porque é fácil criticar. Porque aí a escola faz um trem errado lá, aí tá lá o líder pregando e criticando que a escola tá isso. Mas e você? O que que você faz verdadeiramente para influenciar a educação da sua cidade? O que você faz, por exemplo, para influenciar a saúde da sua cidade? O que você faz para influenciar? Para que legisladores, segundo o coração de Deus. Ah, mas Deus não mexe com política, não. Deus mandou ungir o rei. Rei não é político? O rei não, é todos. Né? Exatamente. Deus não é político? Todas as Como que Deus não se envolve com a política? as autoridades são constituídas por Deus. Romanos 13. Compreende? Então, assim, eu não posso achar que eu estou alheio a algum ponto da sociedade. Um líder que se cala, ele está condenando a sua comunidade a ser governado por ímpios. O líder que não se posiciona, ele está condenando a sua igreja, a sua comunidade, a ser governado por pessoas que não são tementes a Deus. E pior de tudo, usadas pelo demônio para perseguir a sua própria igreja. É aquela história, né, tem ratoeira na casa, já viu aquela história? Não pode. A dona colocou a ratoeira na casa, porque ela viu um ratinho. O ratinho contou para todo mundo, contou pra galinha, tem ratoeira na casa, galinha. Isso não é da minha conta. Contou pro porquinho, tem ratoeira na casa. Isso não é da minha conta. Contou pra vaquinha, tem ratoeira na casa. Isso é da minha conta. Mas naquela noite, a ratoeira prendeu a cobra. E a cobra mordeu a dona da casa. E a dona da casa ficou muito doente e morreu. E aí veio parentes de todos os lugares e precisou fazer uma galinhada. Mas veio mais gente e o porquinho teve que ser assado. E veio mais gente. E aí a vaca precisou ser morta para fazer almoço para aquele povo tudo que veio para o velório da dona que foi picada pela cobra, que estava presa na ratoeira. Era muito mais fácil. Você entende? Da ratoeira. Quando eu não tenho empatia em me envolver com a solução, eu vou acabar sendo refém daqueles que procuraram as soluções pelos meios deles. A hora de se envolver é agora. Eu não posso achar que isso não é problema meu. Ah, a lei da misoginia, isso não é problema meu, é problema seu sim. Ah, a escola tá rebolando até o chão, não é problema meu não, é problema seu sim. Ah, a violência nas ruas, tráfico de drogas por aí, é problema seu sim. O que está acontecendo na sociedade é problema nosso sim. Os meios de comunicação sendo usados de forma pervertida, de forma leviana, manipuladora, é problema nosso sim. É problema da igreja, é problema do pastor, é problema dos irmãos sim. Nós não podemos ser alheios, nós não podemos ser habitolados e achar que a gente vai viver numa redoma e essa redoma nunca vai ser quebrada e despedaçada. Ah, mas nós estamos com Jesus. Mas pensa nas gerações futuras. Pensa na propagação do evangelho. Um dia nós vamos embora. Um dia nós vamos passar. Qual o legado que nós vamos deixar? Qual o legado que os pastores estão deixando? Qual o legado que a igreja está deixando? Que geração vai nos suceder? Quem serão os próximos pastores? Sabe? Nós não podemos deixar um futuro para os nossos filhos onde eles não poderão nem pertencer a uma igreja. Que eles não poderiam nem sair na rua e ter a liberdade de falar, eu sou pastor, aqui é a igreja de Deus, glória a Deus e aleluia. Nós não podemos permitir que uma cultura que não é nossa venha, usurpe o poder, esmague o nosso país e roube de nós o direito de cultuar ao Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro. Então, sim, é problema nosso tudo que está acontecendo. Então, a política talvez seja a ferramenta mais poderosa de mudança social. Depois da igreja, a ferramenta mais poderosa de mudança social. Eu tenho um paralelo que as pessoas fazem sempre, que é orar, sabe? Sim. Não, a gente vai orar. Ore, orar é bom. Não, orar é maravilhoso. Ore mesmo. Ore, mas o Senhor Jesus nunca nos ensinou só a orar. Enquanto Jesus nos ensinou a orar, a caminhar, atravessar a Genazaré, entrar no barco e virar do outro lado do rio, a pôr a mão do endemoniado, a curar o enfermo, a sentar no monte e pregar por horas e horas até o entardecer e depois multiplicar o pão e peixe. Jesus nunca ficou só em orar. Orar é maravilhoso, mas orar é uma ferramenta. Tá na hora de você começar a jejuar, né? Ouvinte. Espectador, tá na hora de você começar a orar, jejuar,
Ler Bíblia, pastor Júlio citou aqui muito bem, conhecimento da Bíblia é libertador. Frequentar a sua igreja, analisar candidatos políticos segundo o coração de Deus, orar a Deus e pedir direcionamento de Deus em quem eu vou votar. Tá na hora de eu arregaçar as mangas e ser ativo naquilo que precisa ser feito. Sabe? Orar é muito bom, mas não é só orar. Existem outras ferramentas que eu preciso usar. Quando você vai lá na urna eletrônica, você não vai dobrar o joelho e orar. Ô, urna, revela aqui os meus candidatos e confirma. Não. Você vai escolher e clicar. E quais candidatos que você vai clicar? Ah, eu não vou votar, não. Você não escolhe hoje e você... Alguém vai escolher. Alguém vai escolher pra você. Isso é fato. Ou você escolhe, ou alguém vai escolher pra você. E você realmente tá disposto a confiar o seu futuro na escolha de alguém? Nossa, é muito confiado. Você é a pessoa mais cheia de esperança que tem na vida. Porque você confia em um monte de desconhecidos para escolher quem vai governar sobre a sua vida. Ah, mas política muda nada na minha vida. Política nunca me deu nada. Eu ouço demais. Rapaz, como eu digo, depois da igreja, a política é o maior fator de mudança social desse país, do mundo. É o maior fator. Depois da igreja, a política é o maior fator de mudança social do mundo. Os políticos não são só importantes, como necessários. Eles falam que a igreja não deve se envolver com política se o Estado não se envolvesse com a igreja. Aí daria certinho. Mas isso não acontece. O que acontece é, quando eles criam uma lei lá, a lei é para todo mundo, inclusive para a igreja. Com certeza. Né? Então, é extremamente importante as pessoas entenderem. Mas agora, pastor, qual a diferença entre um pastor que esclarece o seu povo e fazer da igreja um palanque eleitoral? Talvez seja esse o problema que faz com que alguns pastores se afastem da política, erroneamente. Mas talvez seja esse o fator, pastor Júlio, que fez algumas pessoas a demonizar a política. Sabe? E, inclusive, existe denominações que elas escolhem o candidato. Não estou falando que isso é errado. Pelo contrário, que mais denominações aprendam com isso. Mas, em contrapartida, esses dois candidatos viram agenda de suas congregações. Agenda mesmo. Então, assim, vamos falar o tempo todo daquilo e algumas situações até de coerção mesmo. De coerção, que se não votar, você tá fora da unção, você tá contra... Você tá fora da igreja. Você tá contra o seu líder, você tá pecando contra a liderança da igreja. Opa! Exagerou. Esses exageros, essas aberrações... aberrações heréticas não pode existir no meio do povo. Livre-arbítrio e liberdade de expressão são coisas que a igreja, mais do que qualquer outro grupo, tem que defender, porque faz parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus passa por Pedro, ele fala, siga-me. E não tem se, ameaça nem nada. Jesus passa e anda. Pedro escolhe se ele segue ou não segue. E aí eu preciso aprender a educar a minha igreja e não domesticar. É diferente. O pastor que instrui a sua igreja, e eu não sou contra não, tá, pastor Júlio, até de apresentar o nome. Olha, irmãos, vocês têm a liberdade, mas o nome, esse nome aqui... Eu fiz uma análise. É análise, eu gosto. Eu faço isso. Ah, pastor, você faz isso? Eu faço. Não falo, não gosto de falar, não falo de política do púlpito, não uso o púlpito para pregar política. Entendeu? Não levo político no púlpito. Não levo. Mas existe aqueles momentos que você toma um café. Vamos conhecer. Que custa conhecer a pauta? Conhecer a ídole? O que o cara vai defender lá na olho frente? no olho. Medir o camarada. No que o cara vota lá na frente? Sim. Quando ele tá lá, ele vota em quê? Se ele já é legislador, que custa a gente analisar a legislatura? Vamos analisar? É o nosso dever. O que ele... Os legisladores fiscalizam o poder executivo. O povo fiscaliza todos os outros. Vamos fiscalizar ele. Vamos ver se ele está alinhado com os nossos princípios, se eles estão alinhados com o reino, se ele pensa num Brasil poderoso, forte e próspero. Porque pensar no Brasil poderoso, forte e próspero é pensar no Brasil cheio de Jesus. É Jesus comandando essa nação. Exatamente. Então o que acontece? O pastor ele pode
pode e deve educar, ensinar, apresentar. O que ele não pode é manipular, obrigar, Esclarecer. coerção, sabe? Isso não pode, isso é Olha, feio, isso não é coisa de pastor, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante do pastor fazer é o seguinte: é o pastor explicar para as ovelhas que a decisão que eles vão tomar vai mudar radicalmente a vida da igreja. Sim. Porque a lei, ela dita o que é certo e o que é errado. A lei dita o que pode e o que não pode. A lei dita o que vai ser punido, o que vai ser recompensado. Então, isso entra em confronto com o que a Bíblia diz. Com certeza. No sentido de que, algumas vezes, isso é aprovado coisas que a Bíblia não aprova. E a gente vai ficar refém nessa briga aí entre o reino de Deus e lei Sim. do mundo. Eu acredito que o pastor ele deveria de ensinar para as igrejas princípios. Com certeza. Por que a pessoa deve viver um casamento de acordo com o reino de Deus? Por que a pessoa deve criar os filhos de acordo com regras do reino de Deus? Por que a pessoa deve fazer negócios com base no reino de Deus? Por que a pessoa deve tratar os funcionários ou tratar o patrão com base em questões do reino de Deus? Exato. Na escola, a vida íntima do casal, por que tem que obedecer a princípios do reino de Deus? E assim eu posso falar em todos os aspectos da vida humana. Por que na hora de votar, o cara tem que votar em qualquer porcaria que aparece? Exato. O cara tá lá roubando velhinho, roubando INSS, fazendo um tanto de coisa. Não, a gente vai dar uma procuração para ele, né? Porque o voto é uma procuração que você dá para a pessoa votar em seu para nome, te representar. para ele fazer em seu nome. Para ele fazer em seu nome. Como eu vou dar uma procuração? Né? Então, eu acredito que isso é extremamente importante, o pastor esclarecer para as pessoas que não é não é uma atitude isolada. Na verdade, é uma atitude que tem um desdobramento espiritual incrível, porque você está falando o que você aprova e o que você não aprova, votando em alguém. Né? Você está mostrando o tipo de família que você tem, o tipo de família que você quer ter, o tipo de sociedade na qual você quer viver, escolhendo nesse período. Exato. Então eu acredito que o pastor ele tem a obrigação diante de Deus de esclarecer as pessoas com relação. Eu tento fazer isso, entendeu? Exatamente, é assim que eu trabalho também. Um dos trabalhos do pastor é ser um educador. Então é ensinar mesmo como funciona a política, buscar conhecimento a respeito disso. Ninguém nasce sabendo, porque às vezes o pastor não faz até por aquela famosa ignorância que eu falei anteriormente. Existe uma ignorância a respeito da política, a respeito desse relacionamento igreja e política. Eu não falo nem entre igreja e Estado, né? Igreja e política. E se eu não tenho conhecimento, eu busco conhecimento. Ninguém nasce sabendo mesmo. Mas é um dever nosso instruir, indicar o caminho, apontar uma direção, criar oportunidade de entendimento desse tema que está entre os mais importantes do nosso país. Do nosso país. Né? Eu não posso dizer, olha, eu vou falar a verdade, eu não posso dizer que eu amo as crianças. Eu amo criança se eu voto em pessoas que aprovam o assassinato delas. Eu não posso dizer que eu amo o meu próximo se eu voto em governos que não criam estruturas de crescimento e independência do povo. Pelo contrário, cria estruturas de escravidão social, de independência, Estado máximo, né? De dependência do Estado e não de independência, de crescimento. Eu não posso falar que eu amo os adolescentes e amo os jovens se eu voto em parlamentares que aplaudem quando leva culturas demoníacas, sexualizantes, ok? E culturas de violência. Falar que eu amo os jovens, os adolescentes, se eu voto em parlamentares que aplaudem essa diminuição do jovem, do adolescente dentro das escolas. Entrar essas coisas dentro das escolas. Como que eu posso dizer que eu quero um Brasil melhor se eu voto em pessoas que escandalosamente já estão declaradas na mídia, que estão lesando o país, estão roubando o país, estão envolvidos em situações que a curto, médio e longo prazo
vão destruir o nosso país. Como eu posso falar que eu amo o Brasil, gente? Se eu voto em pessoas corruptas, em pessoas sujas. Então, eu preciso pensar política nesse quesito, pastor Júlio. É o que Jesus falou. Eu não posso ser hipócrita. E ser hipócrita é exatamente falar uma coisa com a boca e fazer outra com as minhas atitudes. Eu gostaria agora de falar dos nossos parceiros, né? Mandar um abraço para o Diego, da Agropecuária Dois Irmãos. A Agropecuária Dois Irmãos é um grande parceiro, nós somos parceiros aqui do canal e nos ajuda muito. Tem uma entrevista do Diego aqui, o link está na descrição, vai aparecer um cardzinho aqui do lado. Dá uma olhada lá, valoriza o nosso comércio, principalmente a maior representante do agronegócio da nossa região, a Agropecuária Dois Irmãos. Diego, um grande abraço para você, meu querido. Muito obrigado pela parceria e por patrocinar conversas como essa que nós estamos tendo agora. Outro patrocinador nosso também, que eu gostaria de mandar um abraço muito grande, é o Alexandre, a Dalila, da Light Energy. Inclusive, a Light Energy eletrifica o nosso estúdio, né? Toda essa energia que está acontecendo aqui é energia solar da Light Energy, a nossa parceira. Eu gostaria de convidar você a conhecer a energia solar, colocar energia solar na sua casa, para você poder tomar aquele banho, para você poder comprar um fogão por indução e poder cozinhar sem precisar de comprar gás, para você poder ter ar-condicionado na sua casa, sem se preocupar com a conta no fim do mês. Então, energia solar é futuro, é investimento, é economia. Energia solar é Deus nos abençoando através da energia do sol. Então, coloque energia solar, entre em contato com a gente, entre em contato com a Light Energy. Eu vou colocar aqui na descrição o contato deles, o site deles, o Instagram deles, o telefone deles. Faça um orçamento e eu tenho certeza que, assim como ele tem atendido a mais de 1.400 projetos aqui na nossa região, ele vai atender você também. Nosso abraço também de sempre para aquele que adoça, que traz sabor para a nossa prosa, né? O nosso amigo José Rodrigues, o Zé do Café, né? Com o Café Rural. O Café Rural, irmãos, é um café, pastor, café rural é um café artesanal, é um café que tem selo de qualidade. Nós fomos lá na Ordens, né? Na igreja do pastor Ricardo, e tinha um café. Não quero defamar o café, né? A embalagem muito bonita, mas o café não tem o selo ABIC. E o café rural, ele tem o selo ABIC, o selo de qualidade. É um café com uma qualidade incrível, um sabor incrível aqui da nossa região. José do Café, um grande abraço para você, meu querido. Deus abençoe você ricamente, tá? E obrigado pela parceria. Deus prospere. Muito bom. Todos os nossos episódios a gente toma um café aqui. Pastor, depois de nós termos assim falado a respeito de tanta coisa, desde o início ao fim, eu queria te perguntar, a sua história, nós falamos a respeito da sua história, do seu chamado, da igreja, nós falamos de perseguição, nós falamos de Brasil, nós falamos de política, foi uma entrevista extremamente profunda, muito obrigado. Agora, qual é a mensagem que você deixaria para a igreja brasileira, para as igrejas, nesse momento? Né? Se você tivesse uma mensagem, se você tem uma mensagem, qual seria essa mensagem que você deixaria para todas as igrejas nesse momento, para finalizar esse nosso bate-papo? Eu quero dizer a toda a igreja na face da terra que mergulhe no conhecimento de Jesus Cristo. Mergulhe totalmente no conhecimento do Senhor. Busque o total senhorio de Cristo, o total domínio de Jesus sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre os seus negócios. Que ele seja o norteador, aquele que vai direcionar tudo o que você fazer. Desde escolhas, desde avanços, tudo. Seja totalmente guiado pelo Senhor Jesus. É verdadeiramente isso, que é o grande segredo dos nossos pais que já passaram pelo sucesso e pelo o quão que eles viveram a vida incrível em Cristo. Eu convido a igreja evangélica a viver uma vida extraordinária, vivendo a presença total de Jesus Cristo em todas as esferas da sua vida. Em nome de Jesus. Meu querido.
Pastor Miqueias, foi um prazer enorme, meu irmão, ser abençoado através da sua sabedoria, através do seu conhecimento, através da sua trajetória, do seu caminho que te trouxe até Obrigado. aqui. Deus abençoe você, meu querido, ricamente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Graças a Deus. Muito obrigado, Pastor Júlio, por estar aqui. Foi maravilhoso. Virei fã desse canal, podcast Caminhos da Gente. Que coisa boa. E eu quero deixar aqui o meu abraço. Pastor Miquel está ali, em Governador Valadares, né, da família Getsemane, né, Rua Lagoa da Prata, 78, Turmalina. Toda quinta e domingo, 7h30. É uma alegria estar ali recebendo a cada um quanto o Senhor nos enviar. Temos a nossa clínica de psicologia ali também, a clínica de psicologia Miquel Roberto Gomes. Atendimento em todo o planeta, presencial e online. Estamos à disposição. Tem os meus livros também, que tá na Amazon. Só digitar lá, Miquel Roberto Gomes, está lá. Eu tenho 7 publicações, e se Deus quiser, mais 2 publicações esse ano. E temas variados, temas teológicos, temas da psicologia, poemas. Eu amo poemas, acredita? Olha que Amo legal. poemas. Estou à disposição. E em nome de Jesus, na rádio, né? Que eu já falei aqui, de segunda a sexta, 11 da manhã, Debate Maravilha. E sexta, 8 da noite, tem um encontro com o Culto Maravilha, com o pastor Miquel Roberto Gomes. O canal é 106.5 FM. Ajusta lá, 89 Maravilha, com o pastor Miquel Roberto Gomes.